Eu fiz aqui nessa aula porque eu já tinha feito o Switch, a aula do Switch, que é o que acompanha, né, o ICL e FIELS. Só que o que acontece? Para o nosso programa ele ficar mais interativo, para a gente conseguir criar alguns exemplos mais bacanas, eu achei interessante inserir a classe Scanner para vocês, porque ao longo da aula vocês vão ver realmente a necessidade desse conhecimento, né? E o nosso programa ele vai começar a tomar um corpo diferente, né? Lembrando que começamos com o Olá Mundo, né? Só aquele teste, né? Basicamente para ver se a nossa ideia está funcionando e se a gente. Para tomar um gostinho de programar. Só que agora nós já estamos evoluindo e o programa está muito mais interessante. Ele nos leva a caminhos diferentes. Já vimos que nós podemos fazer escolhas, né? Podemos decidir a qual caminho ir, né? Enfim, vamos ver na próxima aula como é que a gente lida com múltiplas escolhas de uma forma muito mais elegante, né? Que é o nosso suíte. E hoje vamos trabalhar aí com a nossa classe Scanner. Alguém quer falar alguma coisa? Não, não, não? Ah, então vamos lá. Ó, então, ó, até agora, né, o nosso programa Java, né, ele tem sido um pouco de monólogo, né? Ele lê, ele imprime as mensagens, né, faz os cálculos, toma decisões, né? Mas toda a informação vem do próprio código. Ele não, a gente coloca o que a gente quer que ele faça e aí ele vai e imprime, né? E se a gente quiser, né, que um usuário do nosso programa, porque afinal nós desenvolvemos programas para que as pessoas usem, né? Para que as pessoas utilizem. Então, se esse usuário quiser inserir algum dado, né? Se esse programa pudesse ter uma troca, né? Como é que a gente faz essa situação? Então, eu coloquei aqui, né? O calculador. É isso, porque podemos digitar os números, né, que queremos calcular, né? Ou um jogo, né? Ele precisa saber qual é a sua jogada, né? Então, ó, e é para isso que existe a classe Scanner. Vou começar com as minhas anotações. Alexandre, teu som tá vazando aí, irmão. Desculpa, irmão. Ah, verdade. Então, vamos começar com as nossas anotações, né? Então, a minha classe Scanner, ela é... Deixa eu botar aqui na caneta. Ela é o ouvinte, né? Oficial do programa. É com essa classe, gente, quando a gente insere essa classe, que o programa consegue receber. Ele te faz uma pergunta e você consegue inserir a resposta no programa, para ele interpretar a resposta que você deu e seguir em frente. Tá ok? Então, o interessante para esse nosso começo aí é entender que estamos saindo de monólogos, né, para diálogos. Diálogos. Isso, vamos, ó, interagir. Beleza? Então, o propósito dessa nossa aula hoje é aprender a interagir, né? O usuário vai interagir com o nosso programa, tá ok? Agora, ó, vamos dar a voz a esse usuário, tá? Então, aqui temos, ó, a classe Scanner é uma ferramenta poderosa do Java, né, que nos permite ler dados de diversas fontes, sendo a mais comum o teclado, que é o que nós vamos ver agora, né? Então, ó, a entrada padrão do sistema, né, ou System In, essa é a entrada, né, que nós vamos utilizar para que o programa comece a ler o que nós queremos que ele leia, porque também vamos ver isso. Existem diversos tipos de leitura, né? Ele não lê simplesmente qualquer coisa. Nós temos que dizer para o nosso programa o que ele vai ler. Se ele vai ler um inteiro, se ele vai ler um boolean, enfim, tá? Então, ó, importar a classe Scanner. O que acontece? Nós precisamos pegar essa classe Scanner, que ela fica escondida dentro do nosso Java, e dizer para o nosso programa, ó, vai lá em tal local, buscar essa classe que eu estou precisando usar ela agora, tá? Então, ó, o Scanner ele não faz, né, parte das ferramentas básicas, né, que o Java já conhece de cara.
Ele não está ali logo de cara. Igual, por exemplo, quando nós criamos o nosso programa, a gente já consegue colocar em várias ideias, né? Que já aparece lá o nosso main ali, nosso público, ali logo de cara. A classe Scanner, não, ela não vem dessa forma, né? Nós precisamos importar para a gente poder utilizar, tá? Então, deixa eu ver onde eu parei, ó. Ele está em uma caixa de ferramentas, né? Separada, que precisamos importar para o nosso programa. Então, pensa nisso, né? Como ir até um armário da cozinha, remetendo aí a nossa cozinha, né? Para pegar um utensílio específico que você precisa ou não usar, né? O tempo todo, tá? Então, a gente precisa adicionar a seguinte linha ao código, né? Isso é no início do nosso arquivo Java. Antes da declaração da nossa classe, do public class e o nome da classe, tá? Mas eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então, vamos aqui para as nossas anotações, né? Ó, que é importante que nós vamos ver agora, o nosso teclado. Opa, esse teclado como nossa fonte de dados, tá? Ficar, guardar isso na cabeça, tá? E a questão de importar a classe, né, scanner, né, ela fica escondida dentro do Java. Ou seja, alguém precisa chamar ela para ela poder interagir. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Num Pixconde. Ó, Pixconde. Pensa nisso como um Pixconde. Tá ali o nosso programa, beleza. A criança vai e se esconde. Então, quando a gente importa a classe scanner, pensa no scanner como essa criança que está escondida, né? A gente chama ela para ela poder vir brincar. Então, esse importar aqui é igual a chamar, tá ok? E outra coisa, ó, para que fique bem claro e ninguém tenha dúvida. Óbvio que eu vou mostrar na prática, né? Mas quando eu mostrar lá na prática, vocês entenderem onde fica e a importância. Ó, no início do seu arquivo Java, antes, antes da declaração da sua classe, public class e o nome da classe que vocês forem dar, tá ok? Alguém quer fazer algum comentário até agora? Tá tudo de boa? Vamos interagir. Essa aula hoje é sobre interação. Alguma coisa mais a acrescentar? Não, não, é bem tranquilo essa parte aí, né? Eu sei que às vezes pode assustar ali, por exemplo, a gente tem que importar, né, pacotes e tudo, não sei da onde, como é que vem, como é que não vem. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? A IDE, ela vai sempre te ajudar, ela sempre vai te dar um auxílio, seja VS Code, IntelliJ ou Eclipse, né? Então, essa questão da importação, não se preocupem, que às vezes pode assustar. Ah, mas eu não sei a classe scanner, como é que eu vou saber achar ela o caminho? Então, a ideia, na sua maioria, sempre ajuda, tá? Acho que Sim, basicamente é isso, sim, tá? Bem sim. tranquilo. E outra coisa, nem agora tá tranquilo, vocês vão se assustar um pouquinho agora. E... Fiquem tranquilos que eu vou tentar passar da forma mais suave possível. Vamos lá. Aqui agora, ó, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, né, mostrando, né, o que nós vamos colocar, né? Então, tá vendo aqui, ó, a linha 1, tá? Sai régua. Aqui nós temos a nossa linha 1, tá vendo? Então, aqui só foi comentário, linha 1, linha 2, ou seja, não tem nada acima do programa. Olha o que vem logo abaixo. Import Java útil scanner. Aqui, neste momento, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando, tá bom? Estou chamando minha classe, ó, scanner. Então, a partir daí, vocês podem utilizar, continuar o programa pedindo para que o usuário
interaja, a partir do momento em que a gente importa a nossa classe scanner para aí, tá? Então, esse é o grito de chamado para assim, ô, vem brincar, já te achei no pique, hein? Pode vir para cá, tá? Então, temos aqui, ó, import, palavra-chave para trazer a classe, né, externa. E o Java útil. Esse é a nossa classe scanner, tá? Já estava, agora tu estava falando que eu estava pensando que talvez, espero que mais ajude do que atrapalhe nesse comentário, mas para entender esse import, a necessidade, é mais ou menos uma associação com o que a gente fez lá no começo, na primeira aula, onde a gente teve que configurar a variável de ambiente do Java para utilizar na IDE. Então, é aquela coisa, se a gente não tivesse configurado a variável de ambiente, o Java não se localizaria, a gente não saberia onde é que o Java está, né, no computador, e a IDE não acharia ele. A mesma ideia aqui para o scanner, né? A gente tem que mostrar, claro que de uma forma bem mais simples do que aquela configuração que a gente fez, mas a gente vai mostrar para a IDE que eu estou importando o pacote que eu quero que ela use, né? Não sei se ficou claro, assim, né? Pronto, já abriu aqui. Já. Oi? Foi, deixa eu fechar aqui. Oi. Sim, mas, por exemplo, quando a gente cria a classe, nós estamos criando aquela classe para quê? Para que a gente possa utilizar ela durante o nosso programa. Nós, como programadores, a importação já é diferente. Não é, o processo, na verdade, é o mesmo, tá? O intuito final, o objetivo, né? Mas é uma coisa que já existe no Java, tá? Ele só não é característico ali, logo de cara você não consegue ver. Você só consegue utilizar essa ferramenta se você chamar, ou seja, se você importar, tá? Ela fica ali, mas você só vai conseguir, ela já existe, entendeu? A variável, não, nós criamos, tá? Sim, 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 sim. É sobre isso que você falou, ou não? E não na verdade foi só um exemplo lúdico para, tipo assim, a necessidade de importar, de ter ali, né, de tu direcionar o que tu vai utilizar, né? Mas claro, são duas coisas bem diferentes, né? Mas mais para frente vai ficar um pouco mais claro, até nas próximas Uhum. aulas, porque teremos aula também de importação, né? Mas o que acontece? Vocês vão ver que, às vezes, determinados tipos de projeto vão exigir várias bibliotecas diferentes. Por exemplo, se você cria um programa, por exemplo, o app que eu estava criando em Java e Kotlin, isso no Android Studio, tá? Eu quis que esse eu quis que esse formulário, eu queria que ele imprimisse um PDF na resposta. Então, eu tive que importar uma biblioteca chamada eText, porque senão não iria, o meu programa, ele não iria executar a função de gerar o PDF conforme depois que o usuário inserisse todas as respostas, tá? Mas, enfim, novamente, essa questão de importação, você vai ficar um pouco mais para frente. Mas agora estamos importando, sim, a classe scanner, tá? Então, vamos lá. Ó. E scanner, né, é o nome da classe que queremos usar, tá ok? Então, vamos já passar para o nosso primeiro, criar um objeto scanner. Ai, meu Deus, Jéssica, o que é isso? Não é nenhuma confusãozinha, né? Pensa que, por exemplo, a gente está dando voz, né, ao nosso usuário, tá? E aí, o que acontece? Pensa como se fosse uma tomada de um microfone com um plug, né? E esse plug que ele vai ligar toda essa estrutura para que essa conexão aconteça, para que a gente fale no microfone e para que a outra pessoa escute, tá? Então, essa conexão é o objeto. A gente precisa criar uma coisa que interligue, né, o nosso programa com o usuário, tá? Então, ó, depois de importar, precisamos criar uma instância. Deixa eu grifar isso daí também, para ficar interessante. Ó, precisamos criar uma instância ou um objeto, tá? Então, pense nisso como pegar uma ferramenta de escuta, que é o nosso scanner, e prepará-la. Desculpa, gente, eu estou um pouco gripada.
e prepará-la para ser usada, né? Conectando a entrada padrão do teclado, tá ok? Então, ó, essa linha de código aí, ela deve ser colocada dentro do método main. Então, quando a gente abre lá o nosso método main, que a gente tenha, lembra que conversamos sobre as chaves, que temos ali aquele bloco, né? Então, essa entrada, esse objeto que nós estamos criando, ele vai entrar ali no nosso método main, tá? E deixa eu até botar aqui mais um comentário aqui, para ver se depois fica mais fácil. E eu tenho uma surpresa depois no final para mostrar para vocês, tá? Aí que eu já sabe. Cagueto não. Não, não. Ó, com essa linha, ó, que o programa vai entender, né? Que o programa vai entender o que o usuário, gente, vai estar terrível aqui, a letra da pessoa, vai inserir como dados. Tá ok? É com essa linha aí, então, que o programa vai entender. Então, temos aí, ó, scanner entrada, né? Igual new scanner, né? System in. Lembra lá no primeiro PDF que eu falei, ó, a entrada é aqui, ó. Cadê? Vamos achar de novo. Onde é que eu botei system in? Aqui, ó. Tá vendo? É a entrada padrão do programa. Nós não temos aquele nosso system out print, o public static void main, para a gente começar. Então, para a gente começar a nossa classe de scanner, nós temos aqui o system in, tá? Deixa eu voltar aqui, então, para onde estávamos. Então, ó, cria um objeto scanner chamado entrada, tá? E aí, o que significa isso daí? Ó, scanner entrada. Declara uma variável do tipo scan, tá? Scanner, tá? Chamada entrada, tá? Você pode dar outro nome, né? Mas o comum que todo mundo utiliza é entrada. Então, aqui, ó, só para ficar claro, né? A gente declara uma variável do tipo scanner. Isso daqui vai ser como se fosse a nossa classe, tá? E aqui, esse entrada, né, é a nossa variável. Lembrando as nossas antigas aulas, né? Olha aqui, minha primeira letra maiúscula da minha classe. Olha eu começando a minha variável aqui com letra minúscula, tá ok? Só para a gente, porque toda vez que a gente massifica, que a gente treina, fica tudo na cabeça. Então, quanto mais a gente repetir os conhecimentos que já temos, mais enraizado eles ficam na nossa cabeça, tá? Às vezes eu posso parecer um pouco redundante, um pouco chata, mas como eu não sou professora, né, a minha metodologia de ajudar vocês aqui, de ensinar, é como? Da forma como eu estudo, tá? Então, se alguém depois falar, já senti chata, não sei o quê, enfim. Ó, tô Não, sentindo mas é muito silêncio, importante. eu já aqui rindo. Tô sentindo muito silêncio, gente. Vocês têm que lembrar que eu fiquei sozinha na última aula, eu fiquei arrasada, vocês viram, né? Então, vamos lá, como é que a gente vai pensar nisso daí, ó? A vizinha fofoqueira limpando o ouvido para escutar a conversa e conseguir interagir aí com as amigas, tá? Então, a gente cria esse objeto scanner para quê? Para que o programa consiga entender o que o usuário vai inserir. Então, o programa está se preparando aí, ó, limpando o ouvido para poder escutar a fofoca. Então, vamos seguir em frente. Agora, a gente já viu, né? Vimos aqui a questão de criar um objeto. Agora vamos ver, né? Lendo os dados do usuário, né? Como é que o programa ele interage dessa forma, né? Então, ó, com o objeto scanner pronto, né? A nossa entrada, né? Podemos agora pedir para ele ler diferentes tipos de dados, né? Que o usuário
for digitar. Lembrando que estamos falando de inserir dados no nosso programa através do teclado, tá? Então, temos aqui nossa primeira entrada, que é o next, tá? Entre parênteses. Ele lê uma única palavra. Lembrando aqui, de novo, voltando, ó. Aqui, ó, palavra. Cadê? Palavra remete a string, tá? Que fique bem atento aí, né? Até encontrar um espaço. O O que Kojak é levantou a mão, né? espaço? Fale, Não, Kojak. é só uma dúvida. Ele é programado para receber os dados do teclado, né? O que é digitado. Ele poderia ser Sim. programado assim para, por exemplo, o clique do mouse, do cursor do mouse em alguma caixinha de Voz. escolha, assim, de voz também, é? Exato. Eu pensei que era Existem. só para o teclado, tinha essa limitação. Não. É porque temos que começar, né, de um ponto de partida. Vamos começar de um pouquinho mais fácil. Do Então, início, né? hoje aqui estamos falando isso, de inserir. Uma vez que você aprende a inserir dados, né, com o teclado, aí o próximo passo é só uma evolução de linguagem, tá? Mas a estrutura básica é essa, tá ok, Kojak? Então, Tá vamos certo, voltar aqui obrigado. para o nosso nada, para a nossa entrada ponto .next, né? O que acontece aqui? Ficaria mais ou menos assim, ó. Ó, palavra. Vamos botar aqui, ó, um espaço aqui no meio. Ó, a gente não sei desenhar, pelo amor de Deus. Palavra. Então, vamos supor que temos essa frase aí, né? E aí, o que acontece? Essa entrada daqui, ela vai ler somente até aqui. O que tiver escrito daqui para cá, não vai ler. Tá ok? Aí teria que pedir uma nova interação. Tá? Então, a entrada next lê uma única palavra. Ela não vai ler a frase inteira. Tá? É a mesma coisa do digite o seu nome completo. Se a gente fizer isso, né, com next somente, e você digitar o seu nome inteiro, porque está pedindo, né, digite seu nome inteiro, na saída só vai sair o seu primeiro nome. Aí você pensa assim, cara, mas eu digitei o nome todo, ele pediu o nome todo. O programa está errado. Não, o programa não está errado. A única coisa que está errada foi a entrada que você botou uma next. Tá ok? Vai ficar mais fácil agora. Vamos ver aqui, ó. Entrada next line. Eu coloquei até em outra cor aí, porque é aí que mora a pegadinha. Quando eu falei que ia ficar um pouco mais difícil, não é que fica difícil. É porque tem uma pegadinha nisso aí, até porque a sintaxe das palavras são parecidas, né? Mas enfim. Ó, next line. Lê uma linha inteira de texto. Novamente aí, ó, o string, incluindo espaço, né? Até o usuário pressionar Enter. Então, se eu colocar next line, eu posso sim escrever Jéssica França, que a minha saída vai ser, né, o que eu quiser que imprima lá, Jéssica França. Só que se eu colocar, voltando ao exemplo de cima, insira o seu nome completo, mas eu fizer uma entrada de next, por mais que eu digite Jéssica França, só vai aparecer Jéssica. De novo, o programa não está errado. Só que ele vai ler o que você quer que ele leia. Como eu botei o next é o quê? Uma palavra só, tá? Não é a linha inteira. Então, ó, a pegadinha, ela mora aqui, ó. Pegadinha. Gente, esse ponto é muito importante. Eu consegui deixar claro? Vê aí se alguém tem alguma Sim, dúvida. sim. Deu para Ah, entender. show de bola. Show de bola. Então, ó, vamos para os comentários aqui, né? Ah, boa galera interagindo aí. Ó, entrada, next, int. Ela lê um número inteiro, int. Beleza. Depois que eu fiz o meu string, por exemplo, qual é o seu nome? Tem que ser uma string. Meu nome é Jéssica. Quantos anos você tem, Jéssica? Aí eu já vou usar uma entrada next int.
Ah, eu tenho 44. Mentira, tá, gente? 18, desculpa. Desculpa. É, então, eu vou colocar um int, né? Eu vou colocar um int por quê? Porque eu não tenho 44 e 2 meses, não foi esse o propósito, tá? Então, eu tenho 44, ok. Agora eu tenho aqui, ó, entrada next double, né? Lê o número decimal. Aí sim, eu posso virar e falar assim, quanto que você tem de altura em metros? Aí sim, eu vou colocar o meu decimal. 1,80. Mentira! Mas entendeu? Aí entrou o meu decimal. E nisso, para qualquer outros tipos de entrada, como já vimos, né? Temos os nossos booleans, se eu quero que tome uma decisão de verdadeiro ou falso, aí eu entro com um next boolean, tá? Posso usar um next byte, tá ok? Então, para cada um desses, eu tenho meu next. E esse meu next, como vimos, né, quando é a entrada para o usuário poder inserir um dado ali no nosso programa, tá? Porque, enfim, não adianta fazermos perguntas se a gente não deixa o outro responder, né? Igual aquela mãe raiz, que fala com o menino assim, você fez isso, Cleiton? Aí quando o Cleiton vai, cala a boca. Não, não pode. Entendeu? Tem que deixar responder. E como é que deixa responder? Com a nossa entrada next. É que nem a Rochelle. Todo mundo odeia o Rochelle. Cleiton. Ah, é verdade. Tô que nem a Rochelle. Ah, menino, se foi você que fez. Quando o menino começa a falar, cala a boca. Enfim. Então, ó, deixa eu só voltar aqui, fazer mais uma observação, né? Cada um desses métodos, gente, ele ouve um tipo diferente de informação, tá? Para que fique bem claro, né? Então, é como ter garfos e facas e colheres, né? Para tipo de comida. Então, se eu vou comer peixe, eu uso meu talher de peixe, né? Se eu vou comer carne, eu uso meu talher de carne, tá? Então, é cada coisa no seu lugar. Não adianta colocar um int e querer que dê um valor com decimal, tá ok? Então, para a próxima. Então, agora aqui, nós abrimos, né, o nosso scanner lá com a entrada, certo? Fizemos lá a entrada para a gente poder utilizar esse recurso que o Java tem para nós de deixarmos o usuário inserir dados. Uma vez que essa tarefa foi cumprida dentro do nosso projeto, nós precisamos encerrá-lo, né? E quando a gente fecha isso aí, ó, a gente está falando aí de boas práticas, tá? Por quê? Sempre vamos tocar nesse assunto das boas práticas, né? Um lembrete aqui, por exemplo, ó, sair do quarto e apagar a luz. Desde sempre, nossa mãe fala, né? Pô, sair do quarto, apaga a luz. Você vai escovar o dente ali, duvido que todo mundo faça. Enquanto você tá ali na negócio, fecha a torneira. Entendeu? Duvido. Mas é o certo, gente. São as boas práticas. E isso acontece aqui no nosso Java também. E como eu gosto de lembrar, no nosso senhorzinho enjoado, que é o nosso Java, né, cheio de manias, né, é uma boa prática importante, né, sempre fechar o objeto scanner quando você termina de usá-lo. Isso libera recursos do sistema, né, que ele estava utilizando, tá ok? Então, tudo que a gente fala em liberar espaço, estamos falando de custo computacional, estamos falando de desempenho. E nesse nosso mundo digital, o desempenho é tudo. Quando a gente abre um site, por exemplo, de compra, isso, gente, site de compra é fundamental isso. Quando você clica num botão ali para comprar, se a janela demorar a abrir, se a tela não for muito interativa, o cara vai sair da página e o cara não vai comprar. Então, se você, quem é da área de games aí, se você adquirir um game e, pô, Eu. o troço trava, o troço não roda, é porque o programador desenvolveu um programa que tem um custo computacional muito alto. O troço vai dar bug direto. Então, assim, esse jogo não vai ter sucesso, não vai ter venda, tá? Então, tudo que pudermos fazer em termos de boas práticas para o nosso código, ó, é fundamental.
tanto para a parte de empresas, de logísticas, de resolução de problemas matemáticos, enfim, tá? É só para dizer o tamanho da importância. Então, agora, ó, vamos praticar, tá? Temos aqui, eu botei o primeiro exemplo. Peraí que travou aqui. Botei nosso primeiro exemplo aqui. Só que hoje vai ser uma aula mais interativa, tá? Eu vou botar, acho que eu já vou abrir logo, Michael, lá no, né? Vou abrir logo. Tá vendo esses comentários que eu faço em aula, gente? Liberou Eu agora. botei, Sim, mete bala. eu, vou botar, não adianta. Vou parar até vou trocar a tela daqui, que eu vou partilhar. Opa, eu fiz alguma besteira aqui. Depois eu vou ver junto com vocês, que eu estava fuçando aqui com o Michael, né, mas eu fiz alguma besteira. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver questão de projeto, de organização? Eu coloquei aqui, ó, criei uma pasta, Java básico. Aqui, eu ainda vou colocar as outras aulas, eu só coloquei a aula 8, tá? Eu abri o meu projeto e aqui no meu CRC, no meu Source, eu tenho os meus códigos aqui, tá? Esse daqui é o 01. Eu quero saber por que ele deu problema. É que tá Aqui, dividido aí, ó. ó. Não, foi aqui, porque eu estava fuçando, mexendo, que não estava rodando. Ó, Deu uma enter a mais aí. o meu public, isso não existe aqui. Cadê o public state void? Eu apaguei. Ó, ó, Isso aí. tudo Ctrl Z, tá, gente? Igual no Word. Ó, já voltou a cor normal, o paciente vai viver. Vai. Tudo com Ctrl Z, tá bom? Então, vamos lá. Aí, aqui, só para mostrar para vocês, eu coloquei tudo aqui. Coloquei um README. O que é esse README aqui? Aqui dentro, ó, vocês vão ter tudo para poder assistir essa aula 8 aí, de forma prática, ó, visão geral da aula, tá ok? Todos os comentários que eu estou fazendo nas páginas, eu coloquei aqui no meu README, porque assim vocês podem prestar mais atenção na aula agora, e se depois quiser fazer alguma anotação, as anotações vão ficar aqui no README, tá ok? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula e vamos pegar o exemplo 1 aqui. Esse exemplo 1 é o seguinte. Olha aqui, comecei minha linha 1, né? Ó, importa a classe scanner, né, do pacote Java, útil para poder ler dados do usuário, tá? Essa linha é essencial para as funcionalidades do scanner. Coloquei o meu import aqui, ó, antes do meu public static void, tá? Antes aqui do meu public static void. Então, eu importei a minha classe, aí sim, vou botar, né? A minha classe, eu dei o nome dessa minha classe aqui como exemplo 01, tá? Scanner básico. Lembrando que o nome da classe deve ser o mesmo do arquivo. O que significa isso? Eu tenho aqui o meu source, que é a parte onde estão os meus códigos. Se eu quiser criar um novo, eu venho com o botão direito, né? Vou criar aqui uma nova pasta. Esse nome daqui, da minha pasta, tem que ser igual a esse meu nome aqui. Tá certo? Isso em qualquer IDE, tá bom, gente? Então, vou começar aqui, ó. Botei o meu public static void main, sysoutprint ln. Eu quero que imprima isso daqui, que apareça, ó, o scanner básico, nome e idade. É uma linha simplesmente decorativa, tá? Agora, eu vou criar, né, o objeto scanner. Lembra que eu falei que a gente precisa preparar, ter a conexão entre o usuário e o nosso programa? Então, a gente cria esse objeto scanner. Ó, scanner, leitor básico, new scanner, system in. Olha ele aqui, nosso system in, beleza? Agora eu vou fazer agora eu posso solicitar, beleza? Vou solicitar que o usuário digite seu nome, né? E lê a linha completa digitada. Então, se eu quero que leia a linha completa, qual que eu vou usar? Vou usar o next line. Mas beleza, eu quero primeiro, ó, eu vou imprimir aqui. Opa! Vou imprimir o sysoutprint, né? Qual é o seu nome? Lembrando, coloquei só sysoutprint, não tem o LN. Se eu não tenho meu LN aí,
o que que vai acontecer? Não vai pular a linha, tá ok? Na hora lá da minha saída. Então, ó, qual é o seu nome? Agora que entra para poder inserir o dado. Aqui eu pedi para não pular a linha, gente, porque na saída, quando a gente for rodar isso aí, vocês vão ver. Vai estar escrito assim: qual é o seu nome? Você vai poder inserir o dado exatamente depois de onde está escrito qual é o seu nome, depois da pergunta. Se eu colocasse o LN, estaria escrito qual é o seu nome, e o cursor ele está embaixo para você digitar o seu nome. Tá ok? Então, ó, qual é a sua idade? Vamos fazer a entrada. Int, idade, ó, minha variável aí, ó. Leitor básico, que foi o nome que demos aqui em cima, ó, leitor básico. Então, ó, int idade igual leitor básico, ponto. Next int. Opa, não, aqui em cima, desculpa. Aqui, ó, gente, nessa linha daqui, tá? Ó, string, nome, igual leitor básico, como eu falei, já havia falado aqui em cima. Next line. Next line lê a linha inteira, incluindo os espaços até a gente apertar Enter. Então, qual vai ser a mecânica? Vai estar escrito ali no programa. Qual é o seu nome? Você vai digitar no meu, Jéssica França, Enter, para ele poder seguir para a próxima ação. Então, ele vai ler a linha inteira, tá? Até eu apertar esse Enter. Próxima linha. Solicita ao usuário que digite a sua idade e lê apenas o número inteiro. Então, o que que eu vou colocar primeiro? Um sysout.print. Qual é a sua idade? Agora, eu vou deixar o usuário inserir a idade dele. Eu vou permitir que o usuário interaja. Então, eu coloco um int idade igual leitor básico, next int. O que que vai acontecer? O usuário vai poder colocar um número inteiro qualquer, tá? Então, agora eu quero exibir uma saudação, né, com as informações coletadas, tá? Então, eu vou aqui, ó, sysout.print, ln, agora eu já quero que pule, né? Aqui, depois eu explico, que eu estou fazendo esse ln aqui, ele está dando um espaço, tá? Na situação aí. Olá, mais o nome que a pessoa inseriu aqui em cima, aí eu não, ele já entende o nome da pessoa. Ó, olá, mais o nome da pessoa fora das aspas duplas, tá? Mais você tem, mais idade aqui. Ele já sabe qual é a idade porque ele permitiu que o usuário inserisse a idade, tá? E aspas de novo, anos. Coloquei um sysout.println somente para a questão de layout, tá? Da parada, e pular a linha de novo. Então, até agora aqui nesse nosso exemplo, o que que aconteceu, né? Eu disse para que era o meu programa, né? Esse é um programa scanner básico nome idade, ok. Esse scanner básico nome idade, ele pergunta o nome para o usuário e ele pergunta a idade do usuário. E ele vai ter que imprimir que ele o que ele recolheu do usuário, né? E nós já escolhemos perfeitamente aqui como a gente quer que isso apareça para o usuário. Então, como uma boa prática, estávamos conversando, antes de começar esse nosso objeto, nós vamos fechar leitor básico, que foi o scanner, né, que a gente criou, ponto, close, ok? Então, vamos ver como é que ficou esse nosso exemplo aqui. No meu caso aqui, eu vou no run. Aqui, no caso de vocês, pode ser que na seta verde, enfim, toda a ideia tem o seu ponto para poder rodar. Eu estou aqui no VS Code, tá? Gosto muito de trabalhar com VS Code. Então, vamos lá. Ó, qual é o seu nome? Beleza, você viu que ele parou aí. Não é igual antes, que a gente, quando rodava, já vinha tudo pronto, né? Tem interação. Então vamos, vou colocar já. Vou botar aqui. Qual é o seu nome? Jéssica. Qual é a sua idade? Não quero ouvir risadas, hein? 18. Olha que coisa mais linda. Olá, Jéssica. Ah, eu vi aqui. Quero saber quem deve ter sido o Kojak. Olá, Jéssica. Você tem 18 anos. Pronto. Ó, coisa mais linda.
Aí, ó, aquela firula toda foi só para pular aqui, essa linha, e o meu cursor veio aqui para baixo, ó, tá vendo? Ele aqui. Foi só para fazer essa firula aqui, ó. Isso aqui, tá vendo, gente? Ó, coisa boba. Mas, enfim, deixa eu voltar lá para os nossos PDFs. Mas é porque eu achei, assim, mais interessante do que ficar só no PDF chato, né? Fazer um comentário. Eu acho que talvez seja um pouco avançado ou não, né? Mas, enfim, já como vai ficar gravado é aquela ideia que eu sempre falo, né? A gente escutando uma vez, quando a gente vê na segunda, terceira vez, já está um pouco mais consolidado o conhecimento. Sim, sim. Sobre a questão ali do scanner ali que a Jéssica mostrou, né? Que a gente está fazendo a leitura, vou chamar assim, né? De dados imputados pelo usuário. O que acontece? Até depois pode explicar um pouquinho melhor, né? Que é, tipo assim, a gente tem o NextInt, NextLine, Next, só o Next, né? E, por exemplo, num caso onde tu vai fazer ali, ó, questionar a idade da pessoa, vai usar o NextInt. O NextInt, ele não lê o barra N, que é a quebra de linha, né? Ele vai esperar só o número inteiro ali, nesse caso do int. Então, por exemplo, quando tu digitar a idade da pessoa e der o Enter, vocês vão ver que automaticamente ele já vai cair na segunda mensagem ali que vocês vão pedir, por exemplo, o nome, e ele já vai sair automaticamente, porque ele vai entender aquele barra N como a leitura. Acho que é mais ou menos isso, né? E Então, a gente teria que fazer o que a galera chama de limpar o buffer. O buffer, eu sei que talvez seja um termo muito aprofundado, vou explicar mas nessa aula. é só para vocês entenderem. Vai falar também? Eu não vou dar spoiler, então. Vou falar do Buffy. Mas é isso mesmo, pode continuar Ah, falando dele. É beleza. só pra galera saber que, tipo assim, Michael tá falando, mas eu vou dar uma faladinha no Buffy. Pode continuar, Michael, Show, show, desculpa. show. Não, então, capaz, eu que peço perdão por ter atravessado o samba. Nada. E aí, o que acontece? Aí a gente tem que fazer essa limpeza de buffer. O buffer, assim, para vocês entenderem assim, de antemão, tá? Ele é como se fosse uma memória temporária. Tenha isso na cabeça, pelo menos para um entendimento simples. É uma memória temporária. Então, quando eu tenho ali o NextInt, ele salva aquilo nessa memória temporária e já devolve, libera essa memória. Vocês vão ter uma próxima entrada, ele vai salvar essa informação nessa memória temporária e vai liberar para vocês depois. Então, o NextInt, ele vai pegar o número 25. A quebra de linha, ele vai salvar como no buffer, ele vai deixar ali. Então, quando vocês derem o Enter, pedir a próxima informação, que é o nome, por exemplo, ele vai considerar aquele barra N como sendo o nome e vai cair fora. Então, vocês vão ter que fazer essa limpeza. Mas aí, como a Jéssica falou, né, ela vai mostrar, vai No explicar melhor próximo tudo depois. slide. No próximo slide. Olha aí. No próximo slide. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ter que fazer um intervalo agora, gente. Preciso, tá? Vamos Não, já, boa. nós já estamos quase da metade para frente da aula. Ó, esse código aí que a gente viu agora, eu fiz umas anotações aqui também, só para poder fixar mais, né, na cabeça de vocês. Eu botei lá no VS Code para poder rodar, né? Aí ver como é que era a saída. Mas, enfim, ó, temos aí o nosso public class, né? Aí é a nossa lâmpada, quando a gente acende a lâmpada, né? E que depois, no final da nossa boa prática, que a gente tem que apagar, né? Então, ó, esse exemplo um underline, scanner básico, né, é a nossa classe que nós vamos rodar aí. Coloquei também, que achei interessante, na anotação, o nosso System Out Print, né? Ó, não pula a linha, tá? Isso aí só para aqui, ó, tá? Ele não pula a linha e o cursor ele fica ao lado. Então, logo após a pergunta, né? Qual é o seu nome? Logo aqui vai poder digitar o nome da pessoa, tá? Next line recebe o nome completo. Aqui temos o nosso next int, recebe apenas números, tá? Então foi. E aqui, né? A nossa boa prática aí, nem coloquei aí, mas vamos colocar aí, né? Ó, apagar a lâmpada. Beleza?
Então, ó, nós vimos lá o nosso código na prática, e aí fizemos algumas anotações aí para fixar o entendimento, né? Então, aqui, ó, nós temos o nosso código, né? Temos a nossa importação. Opa, temos a nossa importação aqui. Temos a nossa entrada, né? Aqui, a nossa lâmpada aqui, que ela vai começar a ser acesa aqui. Coloquei exemplo 2, né? Problema next line, né? Sempre, né? O nome da classe deve ser o mesmo nome do arquivo. Vamos começar, né? Nosso public static void aí. Então, eu comecei com string, né? Botei aí um void main string, porque ele vai receber uma string, tá? Systemoutprint, que vai aparecer lá para mim. Ó. Exemplo do problema do next line após o next int, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Isso, tá? Deixar aqui bem gravadinho para vocês. Então, ó, temos aí, ó, o scanner, leitor problema. Estamos criando o nosso objeto aí nesse momento, tá? Nesse momento aqui, estamos criando o nosso objeto. Scanner, leitor problema, igual a new scanner, system in, tá? Ó, sysoutprint, digite um número inteiro. Botei aí só, exemplo, 42, beleza. Agora aqui, ó, eu tenho, vou colocar aqui o meu int, número leitor, problema, next int. O usuário, ele digita, né, 42, né? E aí ele vai pressionar enter. Nesse momento é que entra o buffer aí, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Aqui nesse int aqui, ele lê só o número, beleza? Quando a gente aperta o enter, o que acontece? Ó, enter. Quando a gente aperta o enter, esse enter aí é a mesma coisa que esse daqui, ó. Isso para o computador, tá, gente? É como se ele ficasse, vamos botar aí, ele fica pendurado na fila. Ó. Ele fica lá penduradinho na fila. Então, eu vou prosseguir com o meu programa, né? Vou colocar, como aqui embaixo, ó, sysoutprint, agora digite uma frase, tá? Esse sysoutprint aí, a gente vai digitar uma frase após o número. Atenção, esta linha, ela tenta ler, mas consome o enter. Consome o nosso enter aqui, tá? Então, ó, que sobrou no buffer, né? E não espera por você digitar a frase. Então, o que acontece? A gente bota aqui um int, a gente só pode, o usuário só pode escrever um número, só pode colocar um número ali. Quando ele apertar o enter, né? Essa barra N aí, ela fica guardadinha lá no buffer, tá? E aí a gente bota um string logo abaixo. Vamos botar um string, frase problema, né? É igual, leitor problema, next line. Vamos usar o next line aqui depois do next int. E aí, então, é a mesma coisa. Eu pedi para o programa colocar o número inteiro, e aí depois eu quero que ele escreva uma frase, né? Então, eu quero que ele escreva assim, ó, sysoutprint, pulei aqui, né? Dei um espaço, o número digitado, aí ele vai botar meu número, mais a frase digitada, que talvez tenha sido pulada, né? Mas, ó, frase problema. Reparou que pulou a entrada frase? Será que vai sair assim lá? Fechei o meu programa aqui com a minha boa prática, né? Aí. Agora vamos para o comentário, né, do buffer, para vocês entenderem, né, como é que um buffer funciona. Ó, vou botar já aqui o buffer. Escreve assim, tá, galera? O que ele é, né? Então, ó,
quando digitamos e apertamos o Enter, essa entrada vai para um lugar, esse lugar que é o buffer, tá? Vai para um lugar temporário, né? Na memória. Na memória, chamado buffer de entrada. Então, a princípio, o que vocês têm que entender? Tudo o que o nosso programa guarda de informação que possa ser utilizado posteriormente, ele não vai descartar de vez, vai para o buffer. Tá? É uma espera, é uma fila de espera. Por quê? Não vai consumir memória, tá? Porque ele é uma memória temporária do nosso computador, tá ok? Então, a gente já pode classificar aí esse buffer, né, como uma fila de espera, tá ok? Agora eu vou falar do Next Line, né? Que ele foi feito para encontrar, né, até um Enter, né? Então, deixa eu até mudar a cor aqui. Vamos falar aqui que eu botei separadinho aqui, ó. Next Line. Ó, foi feito para encontrar. Não, para encontrar, não. É, porque daí foi feito para encontrar. Deixa eu apagar aqui, que não ficou do jeito que eu queria. Ele foi feito para ler até encontrar, agora sim, um Enter. Lembrando, né? Aqui, um Enter, tá? Mas, lembra que só fica, ó, lembrar que só ficou, né, o nosso, ó, só ficou isso lá guardado no nosso buffer lá, sozinho, vazio na fila, né, ó. Sozinho na fila, né? Ou seja, se ele ficou sozinho ali na fila, a gente pediu uma entrada int, a gente deu enter, só que a gente quer que tenha uma string depois, só que a gente já deu o enter ali. Então, esse enter, ele vai ficar lá guardadinho no buffer para, tipo assim, aguardando alguma solução. Só que, como ele foi para a memória temporada, a gente vai ter uma... Lembra que eu falei que a gente pediu, ó, uma string? Cadê a string aqui? Ó, agora, digite uma frase, tá? O que vai acontecer? Vamos ficar com uma... Opa! Ficar com uma, ó, string vazia. Beleza? Guarda toda essa explicação aí. Eu vou trocar a tela e nós vamos ver como esse programa, dessa forma, com o int, antes do next, quer dizer, um int lá depois, né, do next line, né? A gente usou o int primeiro e depois o next line, como se comporta esse programa. Deixa eu mudar aqui.
Foi. Então, agora, ó, vamos ver aí como é que a gente vai resolver esse problema aí, tá? De novo, vamos começar aqui com o PDF, depois vamos lá para a IDE, ok? Então, ó, temos aí, ó, a importação do nosso scanner, né? Nosso public class, né? Começamos aí dentro do nosso main, vamos botar aí o nosso system print LN, né? Exemplo 3, né? Solução para o problema do next line. Tá? Então, temos aí a nossa soluçãozinha. Ó, scanner leitor solução, new scanner system in, a criação aí do nosso objeto, né? Aqui. E agora vamos aí, ó. Solução. Adicione esta linha next line vazio para consumir o enter que sobrou no buffer. Lembra que a gente digitou um número inteiro lá e apertou enter. Esse ato da gente apertar o enter leva para o buffer, né, a nossa barra N ali. Então, a gente tem que resolver essa questão. A gente insere uma linha, né, no nosso código chamado, ó, leitor solução next line. Ele simplesmente, ele limpa o buffer. Eu apaguei aqui, deixa eu voltar aqui. Prontito. Então, esse aqui, ó, ele limpa. Ele limpa o buffer, tá? E aí, a gente continua, ó, system out print. Agora, digite uma frase de novo, né? Com um espaço, né? Então, ó, agora cria a linha espera corretamente pela sua entrada, pois o enter anterior já foi consumido. Então, o que acontece? Quando a gente bota o enter ali, aperta enter, é como se ele consumisse uma linha, é como se tivesse uma linha vazia ali. Então, parou, deu ruim, deu problema. Essa frase que a gente colocou aí, essa sentença que a gente colocou aí, esse leitor solução next line, ele vai limpar o buffer e agora, ó, a linha ela pode ler a frase, tá? Então, temos aqui, ó, o string, aqui, temos o string, frase solução, leitor, solução, next line. Agora sim, ó, temos aqui, tá? Ó, system print, né? Número digitado, que é o que vai aparecer lá impresso, né? Mais outro número, né? System out print, frase digitada, agora corretamente, né? Mais frase solução. E system out print. Agora, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos executar e vamos ver se vai rodar essa linha aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Beleza. Ele me deu aqui, ó, exemplo 2, problema do next line, né? Digite o número inteiro, exemplo 42. Tudo que a gente colocou lá, ó, número digitado, 42. Frase digitada, que talvez tenha sido pulada. Agora aqui embaixo, ó, eu vou colocar a entrada, 42. Vou executar. Botei 42. Não deu nada, tá, gente? Não, ó, talvez tenha sido pulado. Ele não me pede para eu inserir a frase. Não entrou. Logo em sequência aqui, eu vou executar o exemplo 3 com a nossa solução. Tá pensando lá, vai executar agora. Exemplo 3, solução para o problema next line. Digite um número inteiro. Vamos lá. 100. Ó, agora digite uma frase de novo. Lá a gente não tinha conseguido, pulou, né? Vamos colocar aqui, ó. Gosto de Java. Ele vai repetir para mim. Ele vai me dar a resposta, ó. O número digitado foi 100. Frase digitada, entre parênteses, ó. Agora correta. Gosto de Java. Pronto, problema resolvido. O que não apareceu no exemplo 2 para mim, corrigido para eu poder digitar a frase, agora sim, eu consigo digitar a frase. Eu botei gosto de Java e ele apresentou tudo para mim. Aqui, a gente usa sem só o print. Ele não pula a linha, eu digito aqui.
Aqui ele já vai aparecer em outra linha, porque eu usei o LN, né? Então, agora, ó, botei já aqui, ó. Para finalizar a aula, vamos juntar tudo, né, e que aprendemos, né, em um código mais completo e polido, né, que demonstra a leitura de diferentes tipos de dados, né, e sempre aplicando as boas práticas, né? Então, ó, esse é o código que vocês podem usar como base para projetos futuros, tá, gente? Esse código aí final, ele demonstra, né, como coletar diferentes tipos de dados de uma forma, assim, mais robusta, tá? E sim, eu tô botando ele direto lá, gente, tô amando. Deixa eu parar aqui, vamos voltar aqui para a nossa ideia. Enquanto tu vai passando aí para a ideia, o Rodrigo tá aí, né? Eu acho que, na verdade, é o nome da variável que tu deu, né? Quer dizer, variável. Como tu chamou o scanner, né? Chamou como scan, foi isso? Acho que tu queria Isso. comentar, não? Ah, beleza. Nome tu pode dar ququalquer coisa, né? Eu tinha um Não, professor... não, era por causa do barra N, que eu não tava entendendo porque não tava ficando no buffer e dando erro. Mas eu acho que é por causa do barra N Deixa eu no ver aqui. print next line, ali que tem ali para fazer os pontinhos. Peraí que eu tava vendo outra coisa, então. Ó, vou voltar aqui para o código final. Depois, Rodrigo, a gente bate um papo no final da aula, Beleza. beleza? Ah, show! Então, vamos lá, gente. Ó, temos o nosso código aqui final, né, da interação com o usuário, tá? Portei tudo aqui direitinho. Como é que ficou esse código, né? Eu tenho aí, ó, scan leitor completo, né? New scan system in, a criação do meu objeto aí. Então, vamos começar com as interações, né? Então, tem aí, né? Eu botei o primeiro, um print ln, né? Bem-vindo ao programa interativo final. Botei mais um print ln, vamos coletar algumas informações sobre você. Pulei a linha aí. Agora, ó, lendo um texto completo, né? Com espaços, tá? Sysout print. Qual é o seu nome completo? Vou usar o meu, ó, string, nome completo igual, leitor completo, next line, o nome completo. Lembra lá no PDF que nós conversamos? Se fosse só o next, só iria aparecer o primeiro nome, né? Não iria ler a linha inteira, só iria ler uma palavra, né? O next. Então, ó, Sysout print, prazer em te conhecer. Nome completo, que foi o nome que o usuário, né, vai digitar. Pulei a linha. Agora vamos coletar, né? Vamos fazer o nosso programa ler um número inteiro que o usuário vai inserir. Então, ó, Sysout print, né? Qual é a sua idade? Apenas números inteiros, né? Int, idade, leitor completo, next int, né? Então, leitor completo, next line, consome o enter que sobrou, tá? Olha aqui a solução do problema que vimos lá. Tá ok? Fiz outprint, porque aqui... Ai, gente, desculpa. Porque aqui, ó, lembrando, nós usamos um int aqui em cima, mas o nosso programa ele vai continuar. Lembra que o nosso programa ele lê de cima para baixo. Então, eu coloquei um int ali e ficou o ln ali no buffer, tá? Aqui, eu vou resolver esse problema, tá? Leitor completo, next line, ele vai consumir o enter que sobrou do buffer. Ó, sysoutprint ln. Você tem idade, fora das aspas duplas, né? Anos. Que legal! Ó, a gente só consegue até achar que é uma IA, gente. Ó, lendo um número decimal, ponto flutuante. Sysoutprint, altura, né? Qual leitor completo? Next double. Eu estou falando aí agora de número decimal, né? Fizemos aí, ó, um print assim, qual é a sua altura? Botei um exemplo aí para o cara não errar, né? Leitor completo, next line. Vai consumir o enter que sobrou. Então, estamos sempre corrigindo isso aí. Sysoutprint, sua altura é simplesmente a altura que o usuário digitou em metros. Prontinho.
System Outprint, qual a sua cor favorita, né? Uma palavra. Aqui a gente já sabe que é o quê? Uma string. Cor favorita. Leitor completo, ponto next. Aqui ele vai ler apenas, ó, uma palavra. Então, ele encontra um espaço, ele para. Por que esse next aqui, gente, de uma palavra? Porque você sabe que cada um faz o que quer da vida, né? Então, existem vários tipos de pessoas. Então, se eu coloco aqui, qual a sua cor favorita? Se a pessoa virar e botar assim, rosa choque. Como eu coloquei, né, aqui o meu string cor favorita mais leitor completo ponto next, ele não vai me imprimir o rosa choque, ele vai me imprimir o rosa, tá? Então, aqui é uma palavra. Por quê? Entre o meu rosa e o meu choque, ele tem ali aquele espaço, né? E o meu next, ele só lê até um espaço, ele não lê além, tá ok? Então, ó, leitor completo, next line. Não é necessário aqui, né? Se não... Ah, tá. O leitor completo, next line, ele não é necessário aqui se não houver um next line logo em seguida. Mas seria uma boa prática se houvesse mais uma leitura em linha, né? Para evitar problemas futuros. Por exemplo, se logo após Levantaram a esse... mão aí. Oi? Oi? Levantaram a mão aí. Fui eu, Jéssica. Ah, Rosa. Fale, meu Só uma amor. pergunta. Por que não usar sempre o next line e esquecer o next, já que o next só lê uma palavra? Não é mais fácil sempre usar o next line? Ou tem alguma coisa? Depende do seu projeto, depende do seu programa. Aqui nós estamos vendo numa situação generalizada, no qual, de repente, não faria tanta diferença. Mas se o programador ele quiser restringir por alguma questão de programa, por exemplo, eu não quero que apareça mais de uma palavra. Eu quero que, por exemplo, o usuário digite apenas sim ou não. Você limita, você coloca limites, entendeu? Por exemplo, se eu viro e falo assim, eu gosto, um questionário, por exemplo, eu vou botar no questionário. Gostaria de saber se você faz exercícios constantemente. O cara só quer um sim ou um não. Só que aí vem uma pessoa ali abençoada e vai começar a digitar. Sim, eu faço exercício todos os dias porque eu me sinto muito bem com... A pessoa vai desabafar. O programa não quer isso. Exato. O programa não quer receber isso. Então, para não ter tipo de problema e ele não voltar atrás, porque vocês, não sei se vocês já repararam, se você não insere o que o computador quer, ele volta na mesma pergunta, ele faz o looping e ele volta ali. Tipo, qual sua idade? Você vai e escreve não. Aí ele vai te perguntar de novo. E aperta o Enter. Aí ele vai te perguntar de novo. Qual sua idade? Você escreve sim. E aperta o Enter. Ele vai te perguntar de novo. Qual sua idade? Até você botar a idade certa. Nesse caso do Next, o que acontece? Você pergunta, você faz exercícios regularmente? Sim, eu ando de manhã, mas aí logo depois do almoço eu sinto uma necessidade de caminhar de novo. No finalzinho da tarde eu faço crossfit. Beleza, você pode perder seu tempo digitando tudo isso ali. Mas o programa vai ler o sim e vai pular para a próxima. Tá bom, entendi. Obrigada, tá? Foi? Ah, beleza. Agora, se fosse um next line, aí seria uma sessão de terapia. Tá Entendeu? bom. Ele deixaria entrar tudo o que o cidadão escreveu. Beleza, obrigada. Ah, então bacana. Então, aqui, ó, já estamos terminando aqui o nosso código, né, o nosso programinha. Então, estamos aqui, ó, System Outprint LN, sua cor favorita é a cor favorita que o usuário digitou. Beleza. Vamos fechar o caixão disso aí, ó. System Outprint LN, que eu quero que pule a linha também, né? Fim da interação. Muito obrigada. Então, vamos fechar o nosso leitor completo, né? Leitor completo, ponto, closed. Acabou a interação. A partir desse momento, não vai ter mais, pelo menos nesse ponto do programa, né? Não vai ter mais o que o usuário digitar. Vamos colocar um exemplo prático, né? Visual. Eu estou criando uma prova. Criei uma prova de múltipla escolha. Uma prova de múltipla escolha online, o aluno ele pode escolher ali as suas opções de resposta. Beleza. Vou pular para a próxima questão. Na próxima questão,
a gente coloca ali a nossa string, né? Coloca a questão em si, e o usuário ele não tem como inserir dado nenhum ali naquela questão. Ele vai poder voltar a inserir novamente na resposta dessa segunda questão. Então, nós temos uma abertura e um fechamento. Nós temos uma nova abertura e um novo fechamento. Ficou mais claro a importância de se abrir e fechar? Foi? Cadê os joinhas? Tá todo mundo dormindo, misericórdia. Ah, tá. Eu gosto que Kojak puxa o bonde. Aí vem, né, todo mundo? Vocês são muito acanhados, gente. Vocês são muito acanhados. Então, É o vamos botar frio. isso para rodar agora? É o frio, né? Ah, gente. Vamos botar isso aqui para rodar agora. Eu acho que o meu vai dar um bugzinho aqui, ó, mas é bom que ele dê. Não porque o meu código está errado, não, tá? Mas vocês já já vão ver o porquê. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Qual é o seu nome completo? Vou colocar. Ah, miséria. Ó, Jéssica. Franca. Enter. Qual a sua idade? Apenas números inteiros. Sem risada, galera. Ó, 18. Show. Aqui que eu acho que vai dar um bugzinho no meu programa, mas aí depois eu explico. Qual é a sua altura em metros? Vamos lá. 1,80. Sem risadas. Ah, ó o bug aqui. O que acontece? Por padrões, né, americanos, o double, né, ele é um ponto casa decimal. No Brasil, nós usamos vírgula para separar nossas casas decimais. E o que acontece? O meu aqui, eu ainda não configurei. Mesmo que eu tenha digitado ponto, ele entende como vírgula, tá? Então, ele babou, ele travou, deu um bugzinho aqui, mas ele está me explicando isso aqui, tá? Código final, com usuário, Java 27, me explicou tudinho aqui. Ele volta aqui, ó, para o início. Vou tentar de novo, ó. 1,80. Olha o que ele leu aqui. 1,8. O que acontece é que ele me explicou toda a situação, tá? Eu digitei 1,80 e agora ele me botou aqui certinho 1,8. Lembra que vocês ficaram, por que aparece 1,8 e não 1,80? Temos o nosso sysoutprint F, tá? Se eu tivesse usado um sysoutprint F, o zerozinho poderia aparecer aqui. Estou correta, Michael? Corretíssima, corretíssima. Por isso que eu falei. Não, foi bem na hora. Não, até Eu isso, adoro te sacanear, você sabe disso, né? certeza, pô, mas é isso aí. Não, até queria fazer uma observação aí que, claro, isso daí talvez foi um erro aí que a Jéssica mesmo fez questão de provocar, né, para mostrar para vocês, mas algo muito importante, assim, sabe, que até eu converso muito com o pessoal, principalmente quem tá começando, estourou um erro, já se apavora, fecha o programa e coisa assim, não, então, vocês vão ver na programação aí, entrando no mercado, erro é a coisa mais comum que vocês vão lidar no dia a dia. Então, não se assustem, isso é normal. E aí, ó, a ideia, o editor de código, né? Ela vai trazer para vocês, que nem ali, pô, mostrou a linha que deu problema, o motivo do erro, né? Enfim, ele vai trazer toda a informação para vocês. Ah, mas não sei, não entendo isso daqui, ele está falando outra língua que eu não estou acostumado. Pega, seleciona essa etapa, bota lá no Google, Stack Overflow, ou até no próprio GPT. Eu sou muito a favor de uso de IA para isso, né? E tu não tá deixando de ser um bom programador. Tu tá entendendo o que está acontecendo para então solucionar. Então isso faz parte também da evolução de vocês, né? Então não se assustem com erros, aprendam a lidar com eles, né? Sim, sim. Ó, e a mínima coisa, gente, para a pessoa que é emocionalmente emocionado, pode ocasionar uma perda de tempo aí absurda. Hoje, vou dar um exemplo para vocês. Eu troquei meu computador de local, passei um paninho nele, desliguei lá o botãozinho dos números da lateral.
Cara, eu fiquei uns 5 minutos aqui com o Michael, né? Eu falei, caramba! Já ia falar palavrão de novo. A carioca, né? Caramba! Não tá indo! Mas que meleca, o que eu fiz de errado? Cara, quando eu fui ver, era o botãozinho do... Tá rindo, né, Rodrigo? Era o botãozinho do número que estava desligado. Olha como é que um botão pode, literalmente, estrepar a sua vida. Não falei palavrão de novo. A minha irmã, como é que é? Fala que usaram o chat GPT para encontrar respostas. Fala e abre o microfone, solta a voz. Sua irmã fala o quê? Não, é porque uma vez eu me senti um pouco até culpado por usar, de vez em quando, o chat GPT, mesmo eu sabendo as respostas de algumas coisas, algumas perguntas, tá aquela culpa depois de usar o chat GPT de estar colando, de estar, né? Mas não, ela me falou isso e realmente, a gente procurando respostas no chat GPT, a gente acaba aprendendo mais. Sim, sim. O fato de você pesquisar, você aprende, entendeu? É Então, uma por mais... ferramenta, não é? Exato. Então, por mais... o que acontece? O seu cérebro, já que ele vai entender que você está procurando a resposta por alguma coisa. Então, quando você procura essa resposta e encontra, você automaticamente está guardando, né, no seu buffer ali o que você encontrou para você poder utilizar depois, né? Então, muita gente acha que o fato de colar é uma coisa ruim. O fato de colar não é ruim. O fato de colar te torna preguiçoso. O seu cérebro, ele fica preguiçoso, ele deixa de ser proativo, porque toda vez que você tiver alguma dúvida, o seu cérebro ele vai ser preguiçoso, ele não vai precisar procurar ali, porque ele sabe que você vai encontrar em algum local. Eu não sei se eu estou me fazendo entender muito bem, né? Mas essa questão da gente colar não é tão ruim assim, tá? Nós temos que fazer boas práticas, né? Tem que Enfim, usar com hoje em moderação, dia... né? Exato! Hoje em dia, eu uso muito a inteligência artificial que eu uso, gente, é a da Gemini, tá? Gosto muito mais do que... Nem posso ficar falando tanto assim, que eu vou subir esse vídeo no nosso amiguinho aqui. Então, eu não posso ficar falando muito. Mas, enfim, eu uso porque eu uso a Pro dela, porque eu confio mais, tá? Uhum. Infelizmente, o Pro é muito mais confiável. Mas o que acontece? Eu meio que doutrinei a minha inteligência artificial. Por quê? Eu corrijo muita prova nela. Então, eu já vou com a resposta e peço para ela ver se está correta. Aí ela diz para mim que está correta. Eu vou ler aquilo tudo e tem vezes que falha, como eles mesmos dizem, né? Então, eu coloco, olha, eu acho que nesse ponto não é bacana. Aí ela volta para mim, realmente. E eles ainda falam, você me ajudou, né, para poder... Porque quando a gente conecta a nossa conta, todo o nosso histórico de pesquisa e de busca fica ali. Então, quanto mais a gente até corrigir a nossa inteligência artificial, melhor ela fica. Porque, como eu já falei com vocês, a IA ela tem uma questão chamada de inteligência de máquina, né? Que é o learning machine. Ele é o aprendizado de máquina, né? Ele vai aprendendo conforme o tempo, conforme o seu usuário, tá ok? Mas não é ruim, tá? Não se... Eu estava vendo aqui que a versão Pro é paga, não é isso? Do Gemini. Mas no site aqui, agora está de graça no momento. Não sei se é só para testes. Sim, funciona bem, mas aí é um teste, entendeu? Você fica limitado a algumas ações. Então, como eu subo muito PDF para IA, para mim foi vantagem, entendeu? Eu, inclusive, subo a aula de vocês, porque para me poupar tempo, todos os dizeres que eu coloco ali o Michael me perguntou essa semana, Jéssica, você que cria todas essas frases? Eu falei, é claro que não. Entendeu? A gente tem tem um limite, né? A gente é mãe, é programadora, é esposa. Então, cara, a inteligência artificial está aí para a gente usar, né, a nosso favor, entendeu? Então, realmente, sim. Todos os dizeres, a parte de copywriter, de sites, até para clientes, tá? De rede social, eu crio com inteligência artificial, mas eu jogo uma fonte para ela pesquisar para não me falar besteira, entendeu? Você sabe Fechou? que... Posso só finalizar com o último comentário? Uma palavrinha. O que acontece? Até vou falar isso aí no vídeo aí que eu vou gravar. Até se arriando já botaram o nome que é o Café com o Michael toda sexta-feira, né? Mas enfim.
Aí depois que esse homem botou esse microfone, isso tá um nojo. Né, direto, direto. Que eu vejo a galera comentando, assim, principalmente, eu já passei por isso. É bem assim, eu já passei por isso, tá? E a ponto de me questionar várias vezes, né? Vejo muitas pessoas que estão começando também com esse mesmo pensamento, que é tipo assim, bah, eu vou começar a ser programador agora, eu vou estudar e tudo, eu não vou utilizar inteligência artificial. Porque alguém ali no fora de contexto falou assim, programador que usa inteligência artificial não é programador. E não é bem por aí, tá? A minha visão. Porque, tipo assim, o que não é programador é o cara que larga lá o que tu quer fazer, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, bota para rodar, não sabe nem o que está acontecendo, daqui a pouco tá dando um problema que a gente chama silencioso, né? E não sabe, né? Então, tipo assim, usem a inteligência artificial. Eu uso muito a inteligência artificial no meu dia a dia, tanto para estudo quanto para trabalho, porque é um mecanismo de pesquisa. Então, eu pego a informação, largo lá, ela me devolve uma informação, eu leio, entendo, e aí sim eu boto em prática, se fizer sentido. Se eu ver que no contexto não vai dar outro problema, seja de segurança ou o que for, né? E eu sempre me questionei muito, mas eu vou usar a IA, não sei o quê, fico meio assim, como é que meu pleno ou superior aí, o sênior, vai interpretar isso? Eu sou um programador de IA. E na real não, tá? Tanto que se vocês conversarem com pessoas que já estão há mais tempo na área, eles usam IA tanto para otimizar atividades, quanto para pesquisa, e é aquilo, tu vai ver que assim, esse tempo até eu conversando com o meu superior, ele falou assim, cara, eu uso IA porque, tipo assim, essa etapa que eu tô agora do projeto, antigamente, antes da IA, eu ficava 2 semanas, eu demorei um mês para desenvolver. Tu bota na IA, ele te dá ali em menos de 10 minutos. Claro, tem ajustes e tudo. Então, eu sou muito a favor, defendo o uso da IA com sabedoria, tem que cuidar o que tu tá colocando, Falaram né? questão de Questão de médico informações. ali, Michael. Falaram questão de médico no Sim, chat. Deixa eu, como é a minha área, né? Deixa eu falar como funciona. Você claro. coloca um algoritmo de busca, né? E utiliza heurística, e aí você usa assim, você tem que colocar um padrão, né? A IA ela vai receber é, dados de exames. Então, dependendo da quantidade da taxa, ela indica, ela faz a indicação clínica, né, da gravidade do problema. Isso para exames é muito utilizado, muito mesmo. Foi o Rodrigo, né, que botou. É bastante utilizado. E isso é feito, Rodrigo, com um algoritmo de busca, né, e iteração, e usando heurística gulosa, tá? Ou uma estrela, enfim, para quem já gosta aí de algoritmos e IA. O hospital usa direto isso. É por isso que hoje em dia você vai e faz um exame de sangue, por exemplo, e aí, cara, é bem mais rápido. E quando você volta para a sala do médico, para consulta, o médico já está ali com todas as suas taxas e já sabe tudo que ele tem que é, te dar, né? Te medicar, enfim. Tu sabe que Mas até desculpa te esses... cortar, Mike. Não, que isso, que isso. Tu sabe que esses dias até tava lendo, assim, por cima, né, que o meu inglês também não é muito forte, mas um comunicado aí, né, enfim, que o Bill Gates mesmo falou que futuramente eu acho que bem próximo, tá? Consultas médicas, assim, claro, a nível geral, assim, consulta geral, primeira instância, tudo vai ser feito via IA, né? Claro que muito tem que se aperfeiçoar ainda, mas, tipo, tu já consegue ter padrões, por exemplo, quando tu vai no médico, tu tá com tosse, tu tá com gripe, ele te receita um remédio X, né? Eu vejo pela minha pequena aqui. Tu vai no médico, é sempre amoxicilina com clavulanato. Então, tipo assim, tu tem um padrão, né? Claro, pode variar, pode, mas a base é a mesma. Então, ele falou assim, cara, futuramente essas consultas vão ser tudo via IA. E aí muita gente fala assim, Pandemia IA já vai... foi, Michael. É, Pandemia já foi. Pandemia, eles criaram uma URA, né? Que o que uhum, acontece? Você digitava lá, você mesmo fazia sua consulta em casa de acordo com as perguntas. Tipo, agora vamos medir a sua temperatura. Aí você falava, sim, qual a temperatura que você está? Dependendo de. Está com 37,5. 37,5 ibuprofeno. Não, estou com 38,5 ou 39. Não, aí já é paracetamol. Entendeu? é, Já foi, já desde de pandemia. O mundo da IA está vindo assim, ó, e as pessoas não entendem que já faz parte da nossa vida já há um tempinho. mas Mesmo tá voando. porque esses problemas de entrada no médico é muito por probabilidade mesmo. Porque se você chega com uma febre, uma tosse,
O médico não vai olhar e falar assim, não, você tá com essa doença específica que precisa de uma especialidade e tal, você vai precisar de mais exame. Não, ele vai te passar um remédio, você tá com tosse, bronquite, sei lá, é aquilo que é mais comum. E aí, se você continuar com algum problema, aí sim você retorna para o médico, e aí ele vai te mandar para uma especialidade, para olhar mais a fundo o que é. Faz uma triagem, né, Rodrigo? Isso. Uma triagem. Então, beleza. Vamos resumir o que nós aprendemos hoje, né? Eu tenho aqui, ó, scanner, a classe Java, para ler dados, né, do teclado e outras fontes. Importação, né? Precisa da linha import Java, é o scanner, né? O início, antes de tudo ali, é o que a gente precisa colocar, antes no início do nosso arquivo. Criação do nosso objeto, né? A gente viu que é importante para ter a conexão entre o programa e o usuário, né? O que essa criação do objeto faz? Ela cria uma instância, scanner nome, igual new scanner system in, dentro do nosso método main, tá? Temos aí métodos de leitura, né? Como que a gente vai, que o nosso programa vai ler o que o usuário vai inserir, né? Temos o next int, next double, next line, next puro, né? Que só lê aquela palavra, enfim, para ler diferentes tipos de dado, tá? E cuidado redobrado aí, né? Com o next line, né? Que sempre adicione um next line extra após ler um número, né? Um next int, né? Ou um double, né? Para consumir o caractere que sobra. Então, ou seja, sempre depois que a gente coloca, né, um int, é bom a gente colocar no next line para poder corrigir esse bugzinho aí, para ele poder consumir o enter que a gente dá na tela. Tá? Então, a função desse next line após aí, né, o next int ou o next double, é ele ir lá e ler, porque o nosso next line lê uma linha inteira, né? Então, ele vai ler aquele enter ali, aquele pulo ali do gato que a gente deu, né? Porque toda ação que nós fazemos no nosso computador, toda iteração, mesmo sendo física, quando eu falo enter, é o fato de nós apertarmos a tecla enter. Quando a gente aperta a tecla enter, o computador vai ler /n. Geralmente, quando damos um enter num texto, seja de Word, enfim, quando a gente dá um enter, não pula a linha. Então, o computador, ele não leu, vou pular a linha. Não, o computador lê /n. Então, como o meu int só lê número, ele não vai ler o /n. Esse /n, ele vai ali para o buffer. É aí que dá o erro. Então, se a gente, logo depois desse int, colocar um next line, esse next line vai ler esse enter ali, esse /n que ficou ali, e não teremos problema com a próxima leitura do programa. Eu acho que agora ficou um pouquinho melhor, não ficou? Vê aí. Acho que deu para entender um pouquinho melhor. Ou seja, vai ter que assistir a bagaça do vídeo até o final para entender direito isso daí. É o Rodrigo rindo. E, por fim, né, temos aí a nossa boa prática de fechar, né? Fechar o scanner, né? Sempre use o scanner.close no final para liberar os recursos, tá? Então, né, com a classe scanner, né, seus programas ganham uma nova dimensão, né? Eles agora podem conversar com o usuário, né, tornando-se muito mais interativos, né, e úteis, né, também. E na próxima aula vamos finalmente usar as habilidades aí de entrada, né, que aprendemos agora, para criar seleções com uma estrutura do switch. Ou seja, vamos ver a questão aí das múltiplas escolhas de caminho, sendo que agora de uma forma mais elegante, né? Nós vimos lá que com if-else, a gente consegue ter aí outras opções, mas o switch vai nos dar uma elegância no código e diminuir também aí a questão de custo computacional, tá ok? Então, ó, eu fico por aqui de aula, tá? E bora lá!